Como é bom te receber aqui na série Profissões, que ajuda o jovem a escolher qual o próximo passo depois do ensino médio. Legal, prazer é meu, Jorge. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Helena, nós estamos falando aí de mais de 20 anos de experiência no segmento de comunicação. E a minha pergunta para você é: sempre foi a comunicação a sua opção de curso? Não, não foi sempre a comunicação. Para mim foi bem difícil escolher. Eu tinha muitas dúvidas na época e eu só tinha uma certeza, de que eu queria um curso na área de humanas. Aí eu pesquisei muito sobre os cursos na época, com os recursos que a gente tinha, né? Guia do estudante, essas coisas assim. E eu tinha 3 opções em mente. Eram história, direito e comunicação social, habilitação jornalismo. A história eu desisti porque eu não queria a carreira acadêmica. O direito eu tinha algumas questões com dúvidas pessoais sobre interpretação de lei, como é que eu me sairia nisso, então eu desisti também. E a comunicação social me atendia mais. Eu gostava de escrever, eu sabia que eu precisava aprimorar essa aptidão, e a universidade seria uma oportunidade para isso. Eu gostava de me expor, eu tinha muito interesse em conhecer coisas, em estudar a fundo temas, eu sempre gostei disso, então eu achei que a comunicação se encaixava melhor nas minhas aptidões na época, e aí eu optei e gostei. Em nenhum momento do meu curso eu me questionei se eu tinha feito a opção errada, eu sempre gostei do meu curso do início ao fim. E você fez comunicação social. Na época, nós estamos falando aí em 1999, que foi quando você se formou pela UFRJ, e sabemos que muita coisa mudou de lá até aqui, mas se pensar um pouquinho, como é que foi o curso de comunicação social para você naquela época, na UFRJ, tão disputado, né? Tanta uma referência, e principalmente como é que foi a sua escolha por essa habilitação, que você disse que escolheu jornalismo? Na época, na UFRJ pelo menos, a escolha ela era no momento da inscrição, quando você fazia a inscrição. Aí, de acordo com o seu ranking, na sua classificação, você entrava ou não. Então, eu de cara escolhi jornalismo e entrei no que eu queria. E o curso ele era da seguinte maneira, que ele era estruturado. Os 2 primeiros anos eram muito focados em teoria da comunicação, sociologia, psicologia, filosofia. Você tinha uma base muito forte nessa parte. Você estudava muitos pensadores. Acho que o objetivo é formar um senso crítico mesmo. E os 2 últimos anos é que eram mais focados na prática em termos, já é a prática dentro de uma universidade, mas assim, era a prática, então a gente focava mais em redação para a imprensa, para jornal, revista, rádio, TV, e aí você via outras coisas que fazem parte da carreira, fotografia, você tinha um conhecimento mais amplo. Na época não se falava em nada de digital, né? A gente estava começando a usar a internet, então isso era praticamente você não via isso. Então era dessa forma que ele era estruturado. Como é que foi esse início da sua trajetória? Eu era louca para trabalhar. Eu tinha essa coisa de eu queria muito trabalhar. Desde o começo da faculdade eu queria trabalhar. Então eu me embrenhava em tudo que tinha na faculdade. Jornal de não sei o quê. Eu ia lá porque eu queria escrever. Para não ganhar nada, mas eu queria fazer. Tinha grupo de pesquisa, eu ia fazer. Tudo eu ia fazer. E então eu estava sempre de olho nos anúncios, porque eu queria estagiar. E aí eu comecei a estagiar logo no segundo período, um anúncio que eu vi na faculdade, e me inscrevi e passei. Era uma editora pequenininha que tinha um projeto muito bacana sobre inclusão social. Então, foi um aprendizado enorme. Eu trabalhei com assessoria de imprensa do projeto, trabalhei na pesquisa dos livros da autora do projeto. Então, foi uma experiência muito bacana. Fiquei um ano nessa experiência. Depois, eu entrei num programa de estágio de uma empresa grande e depois eu fiz mais um estágio em agência. E aí foi que isso definiu a minha carreira, porque quando eu fui para a agência, aí eu fiquei. Eu fiquei de vez na agência. Era muito claro na minha época assim, os caminhos que você poderia percorrer. A maioria das pessoas tinha o sonho de ir para um jornal grande. Né? Os jornais eram muito fortes. Né? O Globo, o Jornal do Brasil, as revistas como Veja, eram muito fortes. Então, a maioria queria fazer isso. Eu, durante um tempo, quis também.
É, e aí tinha essa opção, tinha a opção dos programas de estágio nas empresas grandes, que aí a pessoa ingressava numa área de comunicação ou marketing e seguia a carreira, e tinham as agências. E então eu comecei até numa empresa grande e acabei caindo na agência. E eu acho que para mim assim, foi muito importante começar cedo, eu queria, e foi importante porque eu comecei a entender o que é trabalhar. Comecei a formar na minha cabeça como era o meu jeito de trabalhar, as relações que você tem no trabalho. Então, foi assim que eu comecei que foi bem legal. Tá, e aí, olha que interessante que você traz. Você teve uma experiência de entrar no estágio de uma empresa grande. Então, você começou numa editora pequena, depois você foi para o estágio para uma empresa grande, depois você foi para a agência, da qual se tornou sócia da agência, atendendo os principais clientes, empresas grandes na região, principalmente onde você está hoje. Como é que é esse mundo? Empresa, agência? Acho que são universos bem diferentes, né? Bem diferentes mesmo. Na empresa grande, você tem muito pouca autonomia, né? Você é uma peça ali naquele jogo. Em muitos casos, né? Dependendo do seu caso, você é um executor de tarefas, né? Você não é um estrategista ou um pensador. É difícil você chegar até esse ponto de você ser um estrategista. Tem muita coisa para aprender, para passar. Você tem hierarquia, você tem dificuldade de andar com um projeto, você depende dos outros, é uma realidade muito mais engessada. A agência, para mim, foi um sonho quando eu fui, porque a agência você tem uma liberdade enorme, né, de trabalho, de relação de trabalho, praticamente zero hierarquia, todo mundo ali tá junto no mesmo barco, né? E criação, muita autonomia para criar. Você realmente bota a mão na massa e você fala, opa, que eu aprendi na faculdade eu sei fazer. A teoria que eu li, eu de fato eu sei fazer. E aí você produz uma peça, você produz um texto, você produz alguma coisa que você entrega para o seu cliente, caramba, legal, é isso mesmo, é isso que eu quero, tá muito bacana. A agência é um universo muito grande, né, de experiências, você tem milhares de experiências, você lida com diferentes clientes, você trabalha diferentes assuntos, você tem esse desafio de você ter que entender de vários assuntos, é difícil, mas você tem muitas possibilidades na sua frente, muitas experiências, e você tem, eu acho que você tem muito reconhecimento, né? Porque você vê suas peças emplacando, você vê suas campanhas dando certo, então tem uma gratificação aí, que eu acho muito bacana. Então, acho que são realidades bem diferentes mesmo. Como é que você enxerga essa transformação da sua área? Principalmente hoje, você tendo seu negócio próprio, você estando à frente de uma agência importante e com tantos clientes importantes que vocês atendem, como é que você enxergou essa transformação? Foi muito grande, né? Muito, muito radical. Eu acho que a comunicação foi uma das áreas mais impactadas pelo avanço da tecnologia, né? Foi muito mesmo. Então, quando a gente começou, eu trabalhava com impresso, só impresso, com uma velocidade muito mais lenta, porque os processos eram mais demorados, né? Você cria uma peça, você aprova, depois você tem o tempo da impressão, que leva tempo, né? Você tem outro timing da coisa, outra expectativa, e isso mudou completamente, né? Completamente. Mudou na agência, mudou nos grandes veículos de comunicação. Hoje em dia, praticamente ninguém tem mais jornal impresso, a gente consome informação de outras maneiras, internet, WhatsApp, milhares de outras maneiras. E o que a gente viu? A gente saiu. O que a gente viu? Muita gente relutando em mudar, muita gente. É difícil mudar, né? Eu me incluo nessa. É difícil você mudar, é difícil você mudar o que você vinha fazendo a vida inteira. Para um belo dia você se vê obrigado a mudar. Então, mudou muito. A gente migrou de trabalhos basicamente impressos para trabalhos digitais. Ponto. Eu praticamente não faço mais nada digital, não faço mais nada impresso, ninguém quer nada impresso, ninguém quer esperar o tempo de ter impresso, né? E ninguém quer consumir mais a informação dessa maneira. Os clientes não querem mais consumir assim. Então, foi uma adaptação
dura, sim, foi, mas surge muita coisa que você vai aprendendo, né? Tem muita gente bacana dando curso sobre isso, sobre marketing digital, sobre UX, sobre UX Writing. Você pode se aprimorar, você consegue chegar lá para atingir isso, é muito legal. E, assim, no último ano, isso foi mais forte ainda, né? Assim, na pandemia, isso ficou mais forte. E agora, hoje, um dos principais canais que a gente tem, que a gente trabalha na agência, é o WhatsApp, não é nem mais e-mail. Assim, as pessoas não querem nem mais ler um e-mail, as pessoas querem receber um card, né, uma imagem com uma frase e duas linhas explicando o que é aquela entrega e acabou. E somos todos nós, né? Eu também quero receber assim, né? Do supermercado, de todo mundo. Então, foi uma grande adaptação para o nosso segmento. Foi realmente uma grande adaptação. Isso tudo exigiu uma transformação enorme de vocês, profissionais. Então, quando você está pensando em compor a sua equipe para a entrega de um projeto, nenhum desses clientes, para te apoiar internamente, qual é o perfil que você busca do jovem que acaba de sair da faculdade ou não? Ou ainda vai estar ali no começo, no estágio? Conta um pouco o que você espera desse jovem. Ter pelo menos interesse por tecnologia e inovação é muito importante. A pessoa tem que ser antenada nesse universo, até porque ela é a geração do consumidor, né? Ela é a geração que nasceu, né, vivendo isso, nasceu com a tecnologia, nasceu com as redes sociais. Eu não, né? Então ela vai me trazer um frescor nesse sentido. Ela vai, eu quero uma pessoa que me complete nesse sentido, que traga o que eu não sei, né? Porque é muito curioso, assim, eu vejo isso muito nos meus clientes. Às vezes, uma agência faz uma campanha que eu acho, não, gente, não é isso, não pode ser, mas o jovem está amando. O jovem que nasceu totalmente em rede social, ele está amando, ele acha aquilo o máximo. Então, o jovem traz para a gente esse frescor muito importante, o frescor da pessoa que nasceu numa realidade com rede social, com a internet na veia. Ele nunca viu o mundo sem isso, né? Ele nunca viu o mundo sem o smartphone. Então, para a gente é muito interessante, muito importante que ele traga essa vivência dele, essas preferências dele e essa experiência, porque uma vez que ele consome o conteúdo da rede social, ele vai saber trabalhar naquele conteúdo, ele vai saber o que se adequa. Isso é muito importante. Também acho importante coisas tradicionais, como a pessoa ter um instinto de curiosidade para buscar a informação correta. O nosso compromisso é com a informação, né? O compromisso de um jornalista, de um comunicólogo é com a informação. Então, ele tem que querer dar a informação correta e confiável, né? A informação tem que ser confiável, principalmente hoje, né? A gente falando em fake news, essas coisas. É isso. Vou até aproveitar, eu estava vendo aqui uma última pesquisa que em 2019, 9 bilhões de cliques em notícias falsas. Então, isso em 2019. Então, a importância do jornalismo sério, dessas mudanças, né, dessa conexão de realmente checar, inclusive empresas que acabaram surgindo com o objetivo de checar essas informações, que casa muito bem com o que você está trazendo. A importância da profundidade também, de checar, de ser curioso, de ir atrás e não aceitar de forma tão superficial que vem, ou de tão rápida, né? De entregas tão rápidas. E aí, além desse interesse, dessa curiosidade, há outras competências comportamentais que você busca num jovem que iria integrar uma equipe, um projeto? Sim, sim, eu acho que é um fator muito importante é a resiliência. Eu acho que isso é muito importante. Na realidade da agência é fundamental, né? A gente lida com cliente que a gente sabe que vai mudar tudo toda hora, que vai querer tudo na última hora, né, ele é o nosso Senhor, a gente tem que acatar e não posso ficar chateada, eu não posso ficar ofendida, eu não posso ficar com raiva, eu tenho que atender, esse é o meu trabalho. Então, essa característica é muito importante, é muito mesmo. Se a pessoa não tiver isso, não vai se adequar, a pessoa não vai aguentar, né? Assim, isso não vai. Eu acho que dentre os soft skills que a gente, né, fala, essa é a mais importante, né, dentro do que a gente busca, com certeza. O comprometimento, né, que a gente até falou um pouquinho antes, em outra pergunta, acho muito importante.
Acho que o senso de equipe é muito importante também, né? Trabalhar em equipe, estar disposto a ouvir críticas é importante também, porque a crítica não é a você, não sei, né? A crítica é para construir, o trabalho é feito coletivamente, então saber ouvir crítica e saber se adequar também acho muito importante. Você trouxe um mundo muito flexível, criativo, gostoso, do mundo da agência. Só que eu conheço ali, por relatos de outros clientes, os desafios de quem atua, né? Quem se forma em comunicação, quem escolhe, às vezes, ir para a empresa, ou quem escolhe para uma agência. E eu quero que você conte para esse jovem que está nos ouvindo quais são os desafios que ele tende a encontrar quando sair, né? Nós estamos falando que talvez ele saia agora, mas talvez ele saia daqui 5, 6 anos da universidade, dependendo do caminho que ele vai trilhar. Como é que o que você fala para ele? Então, são muitos desafios mesmo. O trabalho na agência, né, que a minha realidade é muito desgastante, é o que você falou, é muito cansativo, é muito corrido, é sem hora, é uma rotina puxada, você trabalha com 1000 projetos ao mesmo tempo, senão a agência não sobrevive. Uma pessoa tem que fazer muito trabalho, né? Tem que trabalhar, sei lá, por 2, não sei, mas a produtividade tem que ser muito alta, com muito acerto, você não pode ter muito erro, que ir, voltar e voltar, acabou, o cliente não quer mais continuar, né? Então você tem que acertar, não é fácil, isso não é uma coisa fácil. Eu acho que num jornal você tem mais ou menos a mesma coisa, você tem que lidar com o imediatismo da notícia, você não pode perder o time da notícia, você tem que correr, e hoje em dia você tem que ser o primeiro a divulgar, é difícil também. Acho que outro ponto da nossa carreira é que ela é concorrida para sempre. Ela é concorrida para você entrar na faculdade, ela é concorrida para você trabalhar. Tem muito profissional no mercado, muito mesmo. Ela não é uma certeza de futuro promissor. Quando você vai se candidatar para uma agência, vão ter sempre milhares de profissionais disputando aquilo. Tem muita gente que acha que é uma carreira fácil, que qualquer um pode fazer. Escrever eu posso escrever nas redes sociais eu posso escrever, então você ainda concorre com esse tipo de profissional entrando também. Então, eu acho que isso é outro desafio, a alta concorrência. Você falou sobre o jornalismo e você acabou indo para a área da agência antes da empresa. Que outros caminhos você enxerga para quem está se formando em comunicação social e está pensando nesse curso? Olha, eu enxergo o mais tradicional, que é a imprensa, né? A imprensa mesmo a imprensa tendo perdido a importância, né? O peso, não é que perdeu a importância, mas assim, mudou, né? Os canais mudaram. Um jornalista que consegue destaque numa empresa grande, ele tem muita referência, né? Muito respaldo. Então, é uma coisa interessante. Hoje em dia, tem um mercado grande de produtora de conteúdo, então, vídeo, muitas agências que trabalham com vídeo, né? Você tem uma infinidade. Agora, com o streaming, você tem muitas possibilidades, muitas pessoas que saem da faculdade de comunicação vão por esse caminho de produção de conteúdo, de cinema, de documentário. Eu acho que é um nicho bem interessante, sim. Tem um nicho que não morre, que é a assessoria de imprensa, que é a pessoa trabalhar marcas, né? Fazer assessoria de marcas, buscando divulgação em imprensa, mídia e tal. É um nicho que está aí. Ele também mudou os canais, agora é tudo online e tal, mas está aí. Esse trabalho existe, é muito bacana. Tem as agências você tem dos mais variados segmentos, né? Você tem agência como a minha de comunicação, que a gente faz comunicação interna, comunicação corporativa, rede social, site, tem agência que só faz rede social, tem agência que só faz digital, com produtinhos bem assim bacanas, vídeo, né, com efeito e tal, coisas bem específicas. Tem agência que só faz publicidade também. Tem agências enormes que tem tudo, né? Ela bota um núcleozinho de cada um, mas publicidade também é outra coisa que está aí e está migrando cada vez mais para o digital. Tem marcas que praticamente só fazem publicidade digital agora, né? Zero TV e digital. Eu enxergo as grandes empresas, sim,
porque elas têm as áreas de comunicação e marketing, as startups, que também precisam trabalhar marketing e comunicação, mesmo que seja em menor escala, também tem isso. E tem todo o universo das redes sociais, né? Isso é um nicho novo, né? Que as pessoas estão trabalhando muito. Tem muita gente que está criando sua marca pessoal em inúmeros segmentos, inúmeros, de comida, né? De bem-estar. E isso virou um nicho para o comunicador. Você pode ter um cliente, você pode ter alguns clientes, né? Para atender esse tipo de demanda, trabalhar na sua casa, sem precisar ter um escritório, sem precisar contratar uma equipe. Então, esse é um nicho bem legal. Tem algumas preocupações que o jovem traz nos processos que tem a ver com a integração da vida pessoal e profissional e tem a ver com a parte financeira. Você já falou um pouco sobre a questão desse equilíbrio da vida pessoal e profissional, que hoje a gente fala muito em integração, e agora da área financeira. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que, por exemplo, uma faculdade particular de renome importante aqui na minha região, por exemplo, estou falando de São Paulo, para 2022 nós estamos aí na casa de 4.800 a 5.000 reais, dependendo para que caminho você vai dentro da comunicação. É um investimento bastante considerável, financeiro, de energia, de tempo, enfim. E o jovem se preocupa com isso também. Ele é levado a visitar as faculdades, mas ver toda a grade de todos os anos, verificar os valores, o investimento. Eu vi que depois, por exemplo, que você se formou, na sequência, em 2004, você decidiu fazer um MBA em marketing, e depois inúmeros cursos que foram necessários nesse período todo de atualização. Então, a gente vê que é um investimento constante. O que você me diz sobre esse retorno, sobre esse investimento? Não é a carreira mais rentável. Não é. Você está dizendo em retorno financeiro, né? Você está falando, não é a carreira mais rentável. Eu tenho muitos amigos que se queixam muito disso. Se eu pudesse, eu não escolheria comunicação porque não dá dinheiro, né? As pessoas usam exatamente essa expressão. Muitas pessoas que eu conheço falam isso. É verdade, não é uma carreira altamente rentável, né? Se você for comparar com engenharia, com outras coisas, né? Medicina, que a pessoa demora muito para ter retorno financeiro, mas também quando tem, é muito bom. Não é, você vai ter mais ou menos a mesma coisa ali, você pode crescer, né? Mas é muito concorrido, mesmo numa empresa grande. Você vai entrar numa empresa grande que você tem chance de ter um salário mais alto. A concorrência é enorme, né? Quem vai chegar gerente, diretor e tal é um funil, né? Não é fácil, assim, não é uma carreira fácil para se ganhar dinheiro, não é isso. Ela é uma carreira bacana como reconhecimento, como gratificação por você ver seus trabalhos emplacados, você criar coisas bacanas, mas financeiramente não é a carreira mais atrativa. Não diria que é. O que você diz para um jovem que está pensando em fazer comunicação? Então, acho que a primeira coisa é escolha por convicção. Eu acho que a pessoa não pode escolher porque parece fácil, porque o curso é fácil. Eu acho que ela tem que escolher por convicção. É difícil ter convicção nessa idade, muita, né? Ela não tem a menor ideia com o que ela vai acabar trabalhando. Mas pesquise, né? Eu acho que é muito importante pesquisar, saber como é o curso e, principalmente, como é o dia a dia de um profissional nessa área, né? Como é que é, o que ele trabalha, o que ele faz, o que ele entrega, acho que isso é muito importante. Eu, na minha agência, eu recebi visita de estudante várias vezes, assim, já filho de um amigo, um primo, que queria ver como era a rotina. Isso é muito legal, quem tiver essa oportunidade é muito bacana, porque para você entender um pouco do que é trabalhar e você ver se aquilo te agrada. Mas, principalmente, eu acho esses dois pontos. Não escolha porque você acha que é fácil, porque todo mundo faz, nem por falta de opção. Muita gente vai por falta de opção, porque eu vou fazer isso, alguma coisa eu vou conseguir fazer. Não, você tem que ter uma convicção e entender quais são os segmentos, os caminhos que você pode seguir a partir dessa profissão. E qual que é o seu propósito com a comunicação? Apesar de ser uma área tão desafiadora, que talvez não dê o retorno financeiro desejado, você está nessa área há mais de 20 anos. O que te faz
ficar nessa área e qual o seu propósito com ela? Eu estou nessa área porque tenho um prazer enorme em criar o que eu crio. Eu acho é muito gostoso você pegar um desafio de criar uma peça, criar um slogan, criar um texto que seja muito difícil. Isso é um desafio que me traz muita gratificação quando eu consigo chegar a uma solução e é aprovado, o que a gente faz. Eu tenho muito prazer pode parecer doido, mas em pegar trabalho difícil, né? Às vezes pegar fazer um book enorme, que eu vou ter que coordenar uma equipe grande, vou ter que coordenar prazo, e vou ter que brigar por prazo com o cliente, vou ter que ficar até tarde para entregar aquilo e buscar uma solução. Parece muito louco eu dizer isso tudo, mas me dá uma gratificação muito grande quando eu vejo que está pronto, que foi entregue. Mas o meu propósito com a comunicação é poder formar, poder educar as pessoas para a gente ter um mundo melhor, sabe? Um mundo não é um mundo melhor de fantasia, não é isso, mas que a gente consiga ter assim uma sociedade que consiga respeitar mais as regras, que consiga agir de forma melhor para o conjunto, para a gente ter um convívio melhor em sociedade. Esse é o meu propósito com a comunicação. Muito bom, e que esse propósito seja plenamente vivido em cada cliente, fazendo aí a diferença, e agora inspirando os jovens que pensam em comunicação social como uma opção de curso. Muito obrigada, Helena, por esse tempo. Obrigada a você, foi um prazer, foi ótimo.